Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificamos ao nosso Deus, que estamos iniciando agora o capítulo 14 do nosso estudo do Evangelho de João. Vamos para a aula de número 41, onde veremos que Jesus é o caminho para o Pai, o caminho, a verdade e a vida. Vamos estudar os versículos 1 ao 14. Eu queria que você pausasse o vídeo, como eu sempre peço, lesse o texto para melhor compreensão de tudo que nós vamos ver. E olha que tem coisa surpreendente. Hoje eu tenho revelações fantásticas do Senhor Jesus para você. Bem, vocês lembram que em nossa última aula, o Senhor Jesus tratou de 5 assuntos importantes, até preocupantes. Primeiro, ele revelou que Pedro o trairia. Segundo, ele nos deu um novo mandamento. Lembra? Terceiro, ele avisou que havia um traidor no grupo. E isso aí foi uma bomba no meio de todos. Quarto, ele pega todo mundo de surpresa, ele faz uma ação inesperada, lavando os pés dos discípulos, ensinando com isso humildade e amor, que deve ser a marca de todos os seus seguidores, de todos os seus servos, de todos nós, cristãos. E 5, ele avisa que vai ter que deixar a todos eles, e pior, ele diz que para onde ele vai, os seus discípulos não poderão ir com ele. Então, as coisas começam a ficar tensas. São muitas informações, muitos acontecimentos, e os discípulos estavam obviamente perturbados, com os corações aflitos. O mestre vai embora. E percebendo isso, nosso Senhor, com sua sabedoria, inicia o capítulo 14, preste atenção, trazendo uma ministração de paz ao coração. E a primeira frase que ele diz é: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Jesus está pedindo para que eles não sofram, para que eles não deixem com que essas aflições que perturbaram o grupo tome lugar no seu coração. Jesus está pedindo que esses fatos dos últimos acontecimentos, fatos tristes, e a iminente separação dele, não venham tirar a paz, até a alegria do grupo. E ele diz: credes em Deus e crede em mim também. Aqui ele está querendo dizer simplesmente o seguinte: exercitem a fé da qual vocês já receberam de mim, pelos ensinos, pelos milagres, pelos aconselhamentos que dei a vocês. Tenham fé, creiam em mim. Assim como vocês creem em Deus, creem em mim. Essa frase última não deixa de ser, meus irmãos, mais uma revelação suprema de que Ele é Deus. E depois desse texto, a gente vê, olhando, observando esse texto, há uma nítida preocupação de Jesus em ministrar paz ao coração dos seus servos. No versículo 2 ele diz o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas. Essa frase tem algum significado que eu queria passar para vocês agora. Um desses é que as possibilidades no céu, eu diria que ultrapassam a nossa imaginação. Elas excedem a nossa compreensão. E muitas moradas aqui é uma referência sobre a amplidão e não ao número de compartimentos ou de moradas. Percebeu? Apocalipse vai registrar que virão pessoas de todos os povos, raças, línguas, uma multidão que não podemos enumerar, que virá para o céu. Significa também, na casa do meu pai há muitas moradas, que o Espírito Santo está preparando aqui na terra a todos os meios para que os não crentes
sejam convertidos e venham morar na casa do Pai. E é interessante ver que o próprio Jesus chama de um modo singelo a casa do Pai. Chama o céu de a casa do Pai. No versículo 3, temos a maravilhosa promessa de que Jesus, Ele mesmo, nos receberá na sua segunda vinda. Contudo, nós sabemos hoje que tão logo se dê a nossa morte terrena, ou seja, fechando o olho aqui, milésimo de segundo, abriremos os olhos e nos veremos diante do nosso amado Senhor Jesus. Então, o texto está nos dizendo que Ele vai levar cada um de nós para o céu e Ele mesmo nos recebe. Como é que se dá isso? Ora, por que Ele leva? Porque Ele é o caminho. E por que Ele recebe? Porque essa é uma atribuição dele. Ele leva e Ele recebe. É uma informação muito boa saber que seremos todos os crentes recebidos pelo Senhor Jesus. No versículo 4, ele diz, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Quando ele diz isso, Tomé diz assim, Senhor, não sabemos para onde você vai. Como é que nós vamos saber o caminho? Tomé está certo. Mas só que Tomé não tinha tentado para o fato de que ele já viveu há 3 anos com o único que é o caminho para Deus, Jesus, o Mestre, o Salvador, o Nazareno, o maravilhoso, o caminho. Essa pergunta de Tomé, Jesus dá uma esplêndida resposta, que é inclusive um marco, um dos fundamentos da teologia do Novo Testamento. Ele diz assim a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até o Pai se não for por mim. Versículo 6. É uma maravilha, né? Aqui, meus irmãos, está a revelação incontestável de que a aproximação de qualquer homem com Deus se dá somente por meio de Jesus. Isso por quê? Pelo que Ele é. Isso pelo que Ele fez por cada um de nós. Jesus é o único caminho que leva o homem pecador de volta para o Pai. Não existe outra forma de reconciliação com Deus. Atos capítulo 4, versículo 2 diz que a salvação só pode ser conseguida por meio dele, de Jesus. Pois não há no mundo inteiro nenhum que importa que Deus tenha dado aos seres humanos pelo qual possam ser salvos. Não há nenhum no mundo inteiro dado por Deus que nos importa ser salvo. Salvação, então, só através do Senhor Jesus. Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é a ligação entre os homens pecadores e o Pai eterno. É muito importante isso. Assim como já dissemos em aulas passadas, observe que não vai ter santos, santas, Maria, Pedro, Paulo, ninguém, a não ser Jesus, pode nos reconciliar com o Pai, pode nos levar até o Pai. No versículo 8, Filipe diz a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, que assim não precisaremos de mais nada. Ele está dizendo, olha, nos mostre Deus, isso nos bastará, Senhor. E Jesus, no versículo 9 a 11, diz para o Filipe o seguinte, Filipe, há tanto tempo que eu estou com vocês e vocês não têm me conhecido? Quem me vê, Filipe, vê também o Pai. Por que é que você me diz então, mostre-nos o Pai? Por que você está dizendo, mostre-nos o Pai? E ele diz assim, será que você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então Jesus está dizendo a todos os discípulos o seguinte, o que eu digo a vocês, eu não digo do meu próprio nome. O Pai que está em mim é que faz o trabalho que eu faço. Creia no que eu digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creio pelo menos
por causa das coisas que eu faço. Bem, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se vocês não estão crendo que eu e o Pai somos um, creiam pelo menos por conta dos vários sinais e milagres que vocês foram testemunhas oculares. Isso é que Jesus está dizendo, é uma forma muito simples. Vocês conviveram comigo e entenderam que eu tenho um poder do Pai para poder realizar as coisas que eu realizei, que não são por mim. Bem, Jesus está dizendo aqui que ele e o Pai são um. Não só em número, mas em essência. Eles são um em unidade. Segundo, ele está dizendo que ele é a revelação mais imediata do Pai. Ele está dizendo que ele é a encarnação do próprio Pai. Ele é o Deus conosco. Mas preste atenção. Como Filipe, muitos de nós, até crentes, vemos Deus segundo uma percepção meramente intelectual. E é preciso que a gente veja Jesus com os olhos espirituais. Que vejamos Jesus com a fé. Com os olhos de fé. Isso a gente consegue através do Espírito Santo que está em nós. Bem, a unidade entre o Pai e o Filho é tal que Jesus, ao falar, preste atenção nisso, ele fala aquilo que o Pai está falando conosco. Ele, quando fala, é o que o Pai está dizendo. Vale aqui ressaltar que a terceira pessoa da Trindade, ou seja, o Espírito Santo, age também por meio de Jesus em todas as obras que ele faz. Os milagres e os sinais que ele fez têm a participação do Pai e a participação do Espírito Santo. É bom não esquecer isso. E Jesus conclui dizendo, olha, creiam que tudo isso que eu estou dizendo a vocês é verdade. Creiam pelas obras das quais vocês são testemunhas. O versículo 12, ele tem sido interpretado de forma muito incorreta. Presta atenção. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço. Até maiores do que essa vocês farão, pois eu vou para o Pai. Quando Jesus diz, quem crê em mim, lembre-se, nós já explicamos isso, eu vou repetir. Crer não é só acreditar. Crer é se envolver, é se submeter, sejam quais forem as circunstâncias. Crer, eu diria que é a ponte que nos dá acesso ao Pai. Crer é a prova de que renascemos a partir do sacrifício de Jesus. O segundo entendimento desse versículo diz, farás obras que eu faço e maiores do que essas. Ele está dizendo que nós vamos fazer milagres, ou seja, mais milagre que Jesus? Não. Não é isso que o texto está dizendo. Aqui a referência está no coletivo, ou seja, na Igreja Universal. A Igreja de Cristo que está espalhada por toda a terra. Por quê? Porque a obra de Cristo se limitava somente a Israel. Enquanto que a obra dos crentes, a partir da ressurreição de Cristo, pela igreja espalhada por todo o mundo, seriam em maiores quantidades. Entendeu? Veremos agora o que diz o versículo de 13 a 14. E tudo quanto vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Se me pedir alguma coisa, em meu nome, eu farei. Ele vai fazer qualquer coisa que pedirmos no seu nome. Bem, o que Jesus está dizendo aqui? O que Jesus está nos afirmando aqui é que ele, como Deus que é, tem todo o poder para atender às nossas petições, mas desde que estas estejam de acordo com a vontade, a soberania e o caráter do Pai.
Segundo, ele está dizendo que devemos orar no nome dele, orar no nome de Jesus. Em terceiro lugar, fica bem claro que o uso do seu nome vai ficar restrito. Só aqueles que estão aliançados com o Pai. Só aqueles que se submeteram a Jesus como seu Salvador. Só esses podem orar no nome de Jesus. Perceberam? Simples desse jeito. E quarto, Jesus está nos revelando também que a cada petição nossa respondida é um milagre recebido. E sendo um milagre recebido, glorificará o nome de Deus. Isso, na verdade, é parte da grande obra de Cristo sendo realizada, sendo efetivada por todo mundo, até que ele volte. No versículo 14, Jesus finaliza dizendo: eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Olha que maravilha. Aqui está repetindo um pouco do que já falamos, certo? A resposta de nossa petição deve estar em conformidade, em consonância, em harmonia com a vontade de Deus. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem, tem que estar de acordo com o caráter de Deus, porque Deus requer santidade de quem está pedindo. De acordo com a soberania de Deus, Ele que vai julgar e avaliar todas as petições e responder de forma favorável ou de forma não favorável. Vontade de Deus. Cabe a nós pedir, mas nossos pedidos têm que estar de acordo com a plena vontade do Pai. Não podemos deixar de lembrar aqui o envolvimento da Trindade nas orações. Como sacerdotes que somos, como representantes de Cristo, nós temos autonomia de fazer a petição, porque fomos constituídos sacerdotes do reino de Deus. Então a graça nos dá esse poder de fazer petições ao Pai. O Espírito Santo entra nos ajudando, nos orientando para que nossas petições sejam corretas. E ele intercede por nós. Romanos 8, 26 e 27. O texto de Romanos capítulo 8, versículo 34, diz que Jesus também intercede por nós. Cabe, portanto, ao Pai avaliar nossos pedidos, com a intercessão de Jesus e a intercessão e orientação do Espírito Santo. E com autonomia, Deus Pai avalia, atende ou não. O Pai não pode atender irrestritamente todos os pedidos, senão o Pai seria movido por suas criaturas. E isso não acontece de forma alguma. Bem, eu espero ter explicado para vocês de forma simples, de forma clara, esses 15 versículos onde Jesus se revela que é o caminho para o Pai. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que trouxe várias revelações, e eu espero que vocês melhorem essas aulas. Eu espero ter trazido informações que vocês não conheciam. Eu queria que vocês, se tivessem alguma dúvida, entrassem em contato comigo, que eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. E não esqueça que essas aulas estão sendo dadas para os novos na fé. Mas você que já tem conhecimento, melhore essas aulas. E passe essa aula, segundo a tua visão, segundo a tua concepção, para alguém que não conhece Jesus. E ganha essa pessoa para Cristo. Eu espero que você fique na paz. Eu espero que esse curso seja proveitoso para você. E desejo a você, meu irmão, a paz de Cristo. Amém.